Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a esse novo trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical da revista Adulto, que tem como título Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse será o trimestre, o assunto que será estudado esses 3 meses. E a proposta desse vídeo é, em cada lição, a gente trazer o resumo, o ponto central, o foco central de cada lição, trabalhando em cada ponto da lição para não perdermos o foco central da lição. Isso vai nos ajudar a estudar a lição para não perdermos, porque a gente vai lendo e cada lição ela tem um pormenor, caminhos que vão se abrindo, e às vezes a gente vai entrando, principalmente quem dá aula, ele vai entrando por esse caminho e de repente às vezes não consegue voltar e se perde na essência que cada lição tem um título e nós precisamos alcançar o objetivo e aplicar cada lição. Então a proposta do vídeo é fazer esse resumo, procurar o ponto central das lições e buscar uma compreensão e entendimento melhor de cada lição, tá certo? Serão resumos de cada ponto e de cada lição, tá certo? Então, na lição que nós temos de abertura, a lição número 1, nós temos aqui com o título Duas importantes mulheres na história de um povo. Veja que a abertura da revista ou da lição, ela é falando dessas duas mulheres que serão estudados dos livros de Ruth e de Esther. E a lição número 1 vai trabalhar na ação de Deus na vida delas e o comportamento dessas duas mulheres. E o que nós percebemos nessa primeira lição? Qual seria o resumo, a importância, o foco da lição? É mostrar que essas duas mulheres que viveram em contextos diferentes tiveram uma semelhança na fé e na graça e como Deus agiu por elas. E olha que é interessante porque Ruth, ela era uma mulher moabita e a história de Ruth, do livro de Ruth, se desenvolve em Moabe, depois se estende para Belém. E nós temos no primeiro ponto tratando de Ruth. E nós temos também Esther, que se desenvolve a história na Pérsia. Esther é uma mulher judia que se tornou rainha. E o livro foi desenvolvido após o cativeiro, a história de Esther. E o de Ruth foi no período dos juízes. Então nós temos aí esse início dessa lição número 1, que mostra o perfil dessas duas mulheres, é o que será trabalhado no ponto número 1 e no ponto número 2 da lição. Tá certo? Então, o que nós vemos aqui? Que essas duas mulheres viveram em contextos diferentes, em momentos diferentes, mas elas tinham a mesma convicção, coragem, fé e obediência ao mesmo Deus. Aí nós temos no ponto número 1, que diz Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então, o ponto número 1, nós vamos ver aqui esse ponto traçando o perfil, a pessoa de Ruth, mostrando como ela passou a fazer parte da linhagem do rei Davi, se tornando bisavó de Davi. Então nós temos aí no ponto número 1 que vai desenhar a história de como aquela família de judeus chegaram em Moabe devido a uma grande fome e chegou até em Belém, e a história se desenvolve em Moabe. E ali essa família, que vem esse casal com 2 filhos, e conheceram 2 mulheres moabitas, se casaram, só que Noemi morre o esposo e morre os 2 filhos. Então, o ponto número 1 vai mostrar toda essa história em que a fome em Belém, ela é passada, aquela seca,
aquele período difícil, e Noemi agora decide retornar, agora que havia perdido o esposo, agora como viúva, e os 2 filhos. E agora o que lhe restava eram as 2 noras. E Ruth decide acompanhar a sua sogra. Veja esse relacionamento puro de amizade entre sogra e nora, nora e sogra. Nós vemos isso em Noemi e Ruth. E Ruth aceitando a fé, o Deus de Noemi, quando ela menciona um texto muito conhecido que diz: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ali, ela está aceitando a fé de Noemi, ao Deus de Noemi. E ela decide chegar até Belém com Noemi, para não chegar só e acompanhando a sua sogra. E o ponto número 1 vai desenvolver toda essa história até o casamento de Ruth com Boaz, e como nasce o filho e faz parte da linhagem de Davi. E aí entra Ruth fazendo parte da linhagem. Então nós temos aí uma história que se desenvolveu em Moabe, que depois se estende para Belém. Então, esse ponto número 1, ele vai desenvolver esse tema, este assunto, mostrando como Ruth se tornou bisavó do rei Davi. E aí a lição tem o que nós quero ler aqui, que diz: honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Então nós temos aí um pouco da história de Ruth. Nós temos a lição número 2 agora falando de Esté, que diz: a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Veja que esse ponto número 2 que vai falar de Esté, como se desenvolve esse segundo ponto. A lição vai mostrar aqui o significado do nome de Esté e mostrar como ela se tornou rainha na Pérsia. Veja o que é interessante, porque Ruth, nós temos uma mulher moabita sendo protagonista no meio judeu. E agora nós temos uma mulher judia, que está em outras terras, em terras estranhas, que seria na Pérsia, na capital Suzã, que se tornou capital da Pérsia na época, e como foi protagonista e trazer, Deus usando aquela mulher para trazer um grande livramento para aquela nação judaica que estava presente ali no Império. Então, o ponto número 2 vai desenvolver esse tema, este assunto, em que apresenta Esté e como ela se torna rainha. Veja como a mão de Deus esteve ali presente. Eu continuo crendo como a graça de Deus estava presente. Naquela época já atuando, por ela ser judia e estar em outras terras, em outro império, no meio dos persas, e se torna rainha. Então, ponto número 2 da lição vai desenvolver este assunto, de como aconteceu tudo isso. E aí mostra como essas mulheres, que não só Esther, no caso Esther, não foi só pela beleza que ela se torna rainha, devido à sua fidelidade, à sua crença, à sua fé no Deus Todo-Poderoso, a confiança, e como ela teve coragem de entrar diante do rei depois de um decreto que iria eliminar todos os judeus ali do império. E ela, com a sua coragem, entra diante do rei e consegue um decreto da parte do rei, dando livramento para a nação judaica que estava ali no Império Persa. Então, o ponto número 2 vai trabalhar focado nesse assunto acerca de Esté, como ela se torna rainha. O ponto número 3 tem o título Mulheres de Deus como protagonistas da história. O que é que nós vemos? Que Deus ele coloca o homem para tomar sempre à frente a liderança, mas isso não impede. E nós vemos na Bíblia como Deus também usa as mulheres. E veja que essas mulheres, Ruth e Esther, elas foram usadas por Deus e elas não foram altivas, arrogantes, não buscaram esse protagonismo, e sim
deixaram que Deus a guiasse, e isso é um exemplo para nós cristãos. E as mulheres, esse ponto 3 apresenta o seguinte, mostrando que as mulheres, para ser protagonista, tão somente cumprirem seus papéis de mulher. E nós temos exemplo de Ruth, que Noemi dá exemplo, dá testemunho dela como uma boa esposa, e Esther, exemplo de uma boa educação familiar, e isso é educado por um primo, sendo órfão de pai e mãe. Então, elas mostraram, são exemplo, não só para mulheres, como para todos nós que desejamos servir a Deus, ser fiel a Deus, porque elas inspiram tudo isso para nós. Então, tão somente cumprir seu papel de mulher, e Deus com certeza irá fazer o restante. Se ele quiser levantar para se destacar, usar a mulher, ele usa, porque ele já provou isso na Bíblia, que ele pode sim fazer isso. Mas se não, também tem papel importante, como a lição apresenta aqui a esposa de Noé. Coitado de Noé, se não fosse a esposa dele acompanhando naquele ministério. Então, nós temos aí esse resumo da lição número 1, e lendo aqui a conclusão que diz: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa é o que a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Então, concluímos aqui essa lição número 1. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.